E aí galera, beleza? Professor Marcelo na área, sejam todos muito bem-vindos ao Matemática Real. Esse canal aqui é um canal para você que está em busca de se aprofundar na matemática básica. Para você que vai fazer provas em institutos federais, provas em concursos, provas no Enem. Esse canal aqui é para você que está em busca de conhecimento e aprofundamento na matemática básica. Esse canal aqui não é para você que é o cara em matemática, porque aqui a gente só vai estudar a matemática básica. Para o pessoal aí que tem dúvidas e tem dificuldades na matemática básica. Esse canal é para você. Para você que tem dúvidas, dificuldade em matemática básica. Beleza? Então vem com a gente, dá um joinha aí, se inscreva no nosso canal e sejam muito bem-vindos. Roda a vinheta e bora para a aula, pessoal. Valeu! Bom, pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre as relações métricas em um triângulo retângulo. Nós já definimos o que é um triângulo retângulo. É um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, ok? Aqui nós vamos introduzir, já falar o que é uma hipotenusa, o que são os catetos, o que é uma altura relativa à hipotenusa, tá? Nós vamos falar sobre o teorema de Pitágoras aqui já nessa aula, tá bom? E na sequência, é claro, nós vamos fazer exercício, beleza? Vem comigo. Relações métricas num triângulo retângulo, pessoal. Pessoal, tem uma relação métrica que é muito conhecida, que é o Teorema de Pitágoras, que inclusive aqui a gente vai demonstrar como chegar no Teorema de Pitágoras, ok? Mas a gente vai conhecer outras relações métricas no triângulo retângulo. Nem sempre no exercício é possível ou temos informações suficientes para usar só o Teorema de Pitágoras, tá ok? Então existem as outras relações que são chamadas relações métricas no triângulo retângulo para a gente utilizá-las em determinados momentos dos exercícios, beleza? Antes da gente chegar nelas, vamos ver quem é cada lado aqui do triângulo aqui, ó. Vamos supor que eu tenho um triângulo ABC, onde AD eu chamei de H, esse H aqui é a nossa altura, tá aqui, ó, é a nossa altura. B e C são os catetos, e A é a hipotenusa. Como que a gente identifica a hipotenusa mesmo? É aquele lado que está à frente do ângulo de 90 graus. O lado que está à frente do ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. Então, consequentemente, os outros dois lados são chamados de catetos, ok? Lembrando que a hipotenusa é o maior lado do triângulo, ó, maior lado. Tá ok? A gente pode ver dessa forma também. Lembrando, pessoal, também que eu só posso falar que o triângulo é retângulo se eu tiver esse símbolo aqui de 90 graus. Se eu não tiver isso aqui, ó, no triângulo, eu não estou falando. Se eu não tiver esse símbolo, né, de 90 graus, o triângulo não é retângulo, ok? Então, beleza. Mas eu consigo identificar se um triângulo é retângulo dado os três lados. Mas a gente vai chegar aí no determinado exercício, tá bom? Que a gente vai fazer um exercício, eu vou mostrar como chegar, descobrir se o triângulo é retângulo sem ter esse ângulo de 90 graus aqui, tá ok? Beleza. M e N são chamados de projeções. Como assim projeções? Imagina, pessoal, uma lanterna aqui, ó. Algo que esteja lançando uma luz sobre AB. Isso aqui, ó. Imagina isso aqui uma antepara. Ora, se eu estou lançando uma luz sobre essa antepara aqui, ó, eu vou gerar essa sombra. Essa sombra é chamada de projeção. A mesma coisa aqui, ó. Se eu tiver uma luz aqui, ó, alguma coisa iluminando essa antepara AC, sobre uma luz sobre essa antepara, eu vou gerar uma sombra. Essa sombra aqui, ó, é chamada de projeção, que eu chamei de projeção M. Só uma observação: se esse lado BC é hipotenusa, eu posso falar que a hipotenusa é a soma das projeções, tá ok? Estou adiantando isso aqui com vocês, mas nós vamos falar sobre isso aqui também, tá ok? Beleza? Vem comigo então, galera, vamos lá.
Agora, pessoal, vamos de fato definir quem são as relações métricas em um triângulo retângulo. Bom, eu vou fazer questão de mostrar como chegar em cada relação métrica aqui, pessoal, porque na aula passada nós falamos sobre semelhança de triângulos. Então a gente vai praticar e treinar aqui como usar, utilizar e definir as semelhanças entre dois triângulos, tá ok? Só lembrando para vocês que eu falei o seguinte, que dois triângulos são semelhantes quando seus lados homólogos são proporcionais. Nós já falamos o que são lados homólogos. E o mais importante aqui é falar que quando os triângulos são semelhantes, a gente já sabe que os ângulos internos são congruentes. Olha só, se eu estou afirmando que dois triângulos são semelhantes, eu estou afirmando que os seus ângulos internos são congruentes, ou seja, são iguais. Beleza? Vamos ver aqui na prática aqui como que é isso aqui, ó. Olha esse triângulo ABC, ele é retângulo, porque eu tenho um ângulo de 90 graus. Se eu sair daqui do vértice A e traçar esse segmento formando um ângulo de 90 graus, ele vai ser a altura, ok? Porque a altura a gente viu que forma um ângulo de 90 graus com a base. Então vou chamar ele de altura, ó, esse Hzinho minúsculo aqui. E eu já tinha mostrado a vocês na figura anterior que isso aqui era uma projeção que eu chamei de N e essa aqui é a projeção chamada M, tá ok? O que eu vou fazer aqui agora, pessoal, vai ser relacionar esse triângulo ABC com esses dois triângulos. Primeiramente, eu vou relacionar o triângulo ABC e já estou afirmando que ele é semelhante ao triângulo ABD. ABD. Esse vértice aqui, ó, no segmento BC, vou chamar ele de D, que é esse D aqui, ó, tá ok? Ora, e esse vértice aqui, o ângulo mede 90 graus, então aqui também vai medir 90 graus. O ângulo B é esse aqui, ó. Então, se aqui é o ângulo B, então aqui, ó, é o mesmo, ó. Eu peguei esse triângulo aqui, ó, do triângulo ABC, eu peguei o triângulo ABD e separei, ó, o triângulo ABD e coloquei ele aqui, ó. Tá ok? Primeiro eu vou relacionar esse triângulo com esse daqui, ó. O triângulo ABC, que é esse maior, com o triângulo ABD, que é esse daqui. Tá ok? Bom, pessoal, olha só. Eu tenho esse ângulo, tenho um ângulo de 90 graus e tenho esse ângulo C aqui, ó. Fazer assim para diferenciar do outro. Então, aqui, ó, eu tenho um ângulo C, que é esse daqui, correto? Mas olha só, pessoal, olha o triângulo, por enquanto, não vou mexer nisso aqui não, ó. Por enquanto, olha o triângulo ABC e o triângulo ABD. Olha só, olha o triângulo ABC e o triângulo ABD. Eu tenho um ângulo de 90 graus, tenho esse ângulo e tenho esse. Então, no triângulo ABD falta esse aqui, né? Tá faltando esse ângulo C aqui, ó. Mas por que eu sei que tá faltando esse ângulo? Porque, por definição, para dois triângulos serem semelhantes, os seus ângulos internos são congruentes, pessoal. Tá legal? Então, beleza. Já defini os ângulos e vi que os ângulos são congruentes, ó. Tem esse ângulo, tenho esse, tenho o de 90 graus, tenho o de 90 graus, tenho esse ângulo aqui, ó, com o tracinho, e tenho esse ângulo com o tracinho. Tá legal? Então vamos lá. No triângulo ABC e o triângulo ABD, vamos fazer a semelhança deles? Vamos lá. Olha só, olha esse ângulo aqui B primeiro. Oposto a esse ângulo B, olha o triângulo ABC. Eu estou trabalhando com o triângulo ABC. Oposto ao ângulo B, eu vou até tirar isso aqui, ó, para não confundir a gente nesse primeiro momento aqui, ó. Tá? Oposto a esse ângulo aqui, ó, eu tenho o lado B, correto? Então B sobre. E no outro triângulo oposto a esse lado, eu não defini aqui os lados, né? BD, aqui ó, tinha uma reta aqui, que eu chamei de altura, tinha um ângulo de 90 graus. Aqui era o vértice D. BD era o meu N, então aqui ó, N, tá? N. Aqui é o meu H, AD é o H, AD, o H.
E AB é o C, ok? Então vamos lá. Oposto ao ângulo B no triângulo ABC, vou tirar aqui novamente a altura, só para não confundir a gente, tá? Oposto a esse ângulo aqui, ó, eu tenho o lado B. Então tá aqui. E nesse triângulo aqui, oposto a esse ângulo aqui, que é o mesmo que esse, eu tenho o lado H. Então vou colocar aqui, ó, H. Igual. Oposto ao ângulo de 90 graus, nesse triângulo eu tenho A. Então vou colocar aqui, ó. Oposto ao ângulo de 90 graus nesse triângulo aqui, eu tenho C. Então tá aqui, ó. Lembrando, pessoal, que eu estou fazendo a semelhança entre esses dois triângulos aqui, ó. O triângulo ABC e o triângulo ABD. Multiplicando em cruz, ó, nós vamos chegar nisso aqui, ó. Deixa eu multiplicar em cruz. Olha só. A vezes H é igual a B vezes C. Nós chegamos na nossa primeira relação métrica no triângulo retângulo. Tá aqui, ó. Primeira relação métrica. O que essa relação fala? Que o produto da hipotenusa com a sua altura, não tinha uma altura aqui, ó? Tem uma altura aqui. O produto da hipotenusa com a sua altura é igual ao produto dos catetos. O produto da hipotenusa, isso aqui é uma fórmula que nós vamos usar muito, pessoal. O produto da hipotenusa com a sua altura relativa é igual ao produto dos catetos. Por isso que eu falei, vai ter exercícios que vai dar para usar o teorema de Pitágoras. Vai ter exercícios que não vai ser, a gente não vai ter informações suficientes para usar o teorema de Pitágoras. Beleza? Olha só, eu usei esse ângulo. Agora eu vou usar esse ângulo aqui, ó. Então eu vou apagar novamente isso aqui, para não atrapalhar a gente, ó. Tá? E aqui tem esse ângulo aqui, ó. Olha só. Vou relacionar ainda esse triângulo e esse. Agora, eu tinha usado esse ângulo. Agora eu vou usar esse ângulo. Oposto a esse ângulo, eu tenho o lado C. Aqui, ó. C. Nesse triângulo ABC. No triângulo ABD, oposto a esse ângulo, eu tenho um N. Aqui o N aqui, ó. Igual. Oposto ao ângulo de 90 graus, eu tenho A, que é a minha hipotenusa. Nesse aqui, oposto à hipotenusa, eu tenho C. Lembra sempre, pessoal, já comentei várias vezes com você isso. Quando eu falo oposto, é o lado que está à frente do ângulo, tá? Fazendo essa multiplicação aqui, ó, vamos chegar nisso aqui, ó. C vezes C é C ao quadrado. Igual a A vezes N. A vezes N. Aqui, ó. Olhando para o triângulo retângulo aqui, ó, o que isso está querendo dizer? Aqui, ó, tem uma altura, tem um ângulo de 90 graus, tem uma projeção aqui e tem outra aqui. O que ele está falando? Que esse cateto ao quadrado é o produto da hipotenusa com a sua projeção. Tá? Então essa aqui é a nossa segunda relação métrica no triângulo retângulo. Tá ok, pessoal? São 5 relações métricas com o teorema de Pitágoras. Então faltam 3. Vem comigo então, vamos lá. Agora, pessoal, eu vou fazer a semelhança do triângulo ABC com o triângulo. Agora eu vou relacionar com esse daqui, ó, com o triângulo ADC. Triângulo ADC. Vou fazer essa relação agora, ok? Bom, na aula passada, na aula anterior, eu tinha falado a vocês que isso aqui era a altura, aqui é a projeção N, aqui é a projeção M, certo? Olha só, e falei também que esse ângulo aqui, o ângulo B era esse, e esse aqui era o ângulo C. Olha só, aqui era o vértice D. O vértice D mede 90 graus. Como eu estou relacionando o triângulo com esse ADC, então aqui mede 90 graus. O
vértice C é esse ângulo aqui, ó. Então tá aqui, ó. Tá aqui. Qual o ângulo que tá faltando? Ora, eu tenho 90 graus e tenho esse, ó. 90 graus e tenho esse. Tá faltando esse ângulo aqui, ó. Porque para dois triângulos serem semelhantes, os seus ângulos internos são congruentes. É importante isso. Vamos lá. Nós estamos aproveitando, galera, e treinando semelhança de triângulos para chegar nas relações métricas do triângulo retângulo. Tá ok? Depois no final eu vou comentar sobre todas elas com vocês. Mas vamos lá. Olha só. Eu vou pegar o seguinte. Esse ângulo aqui, ó, está oposto a ele, eu tenho lá de 90. Eu vou novamente tirar aqui, ó. Eu gosto de tirar aqui para não confundir vocês. Oposto a esse ângulo, no triângulo ABC, eu tenho o lado B. Então eu vou colocar aqui, ó, B sobre B. Oposto a ele, BD, esse BD aqui, ó, BC, aliás, é a minha projeção M, né? Então tá aqui a M. O AC é o B. Então vou colocar aqui, ó, AC é o B. E o AD é nessa altura, que era isso aqui, ó, a altura, que eu chamei de Hzinho, ó. Então tá aqui. Então, oposto a esse ângulo, eu tenho Bzinho. No outro triângulo, que é o triângulo ADC, oposto a esse ângulo aqui, ó, eu tenho um M. Então, vou colocar aqui, ó, M igual. Oposto ao ângulo de 90 graus, eu tenho a hipotenusa, que é A. Nesse daqui, quem é meu hipotenusa? Oposto à hipotenusa é B. Ou seja, se eu multiplicar em cruz assim, ó, B vezes B, B ao quadrado, é igual ao A, que é a hipotenusa, vezes M, que é a projeção. Tá aí, ó. O que essa relação está falando, galera? O que essa relação métrica está falando? Que a hipotenusa, que o cateto ao quadrado, esse cateto ao quadrado aqui, ó, lembrando que aqui tem uma altura, né? Esse cateto ao quadrado é o produto da hipotenusa pela sua projeção. Então, esse cateto ao quadrado é igual à hipotenusa vezes o produto da sua projeção. Observa, galera, que eu estou usando cateto, estou usando hipotenusa, dois termos novos que apareceram aqui, que são as projeções. Mas nem sempre o exercício vai te dar informações para você usar apenas o teorema de Pitágoras. Tá bom? Agora, olha só. Eu vou relacionar. Eu relacionei esse triângulo com esse, com ABD. Relacionei o triângulo ABC com o triângulo ADC. Agora eu vou relacionar o triângulo ABD com o triângulo ADC. Lembrando que BD é N, esse N aqui. AB é o C. E aqui é o H. E o D mede 90 graus. Ok, pessoal? Olha só. Então eu vou relacionar o triângulo ABD. Estou afirmando que ele é semelhante ao triângulo ADC, ok? Olha só, oposto, vamos lá ver os ângulos lá. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. O B é esse ângulo aqui. Então, para os triângulos serem, os ângulos serem congruentes, está faltando aqui, no vértice A, esse ângulo aqui, ó. Que é esse ângulo aqui, ó. Os três ângulos internos têm que ser iguais. Então, vamos lá. Olha só. Oposto a esse ângulo, no triângulo ABD, eu tenho H. H sobre. Nesse triângulo aqui, oposto a esse mesmo ângulo aqui, eu tenho M. Igual. Oposto a esse ângulo aqui, ó. Nesse triângulo ABD, eu tenho N. N. E oposto a ele, nesse triângulo aqui, eu tenho H. Ora, H vezes H é H ao quadrado, igual a M vezes N. O que essa relação métrica está falando, pessoal? Que o produto, que o quadrado da altura, que o quadrado dessa altura aqui é igual ao produto das projeções do triângulo retângulo. Beleza? Vem comigo então que tem mais, galera. Vamos lá.
Pessoal, nós vamos definir agora a relação métrica mais conhecida de todas. A relação métrica mais conhecida de todas é conhecida pelo o Teorema de Pitágoras, que é a relação métrica mais conhecida, tá ok? Que inclusive a gente já falou sobre ela. Mas a gente vai recapitular, lembrando, pessoal, que existe N formas de se chegar ao Teorema de Pitágoras. Essa aqui não é a única forma de se chegar ao Teorema de Pitágoras. Existem várias formas de se chegar ao Teorema de Pitágoras, tá ok? Essa aqui é uma delas. Bom, olha só, pessoal. Eu falei para vocês que esse segmento aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus com a base, chamei de altura. Falei que aqui era uma das nossas projeções, aqui era outra. E chegamos também nas seguintes fórmulas. Eu falei que esse cateto ao quadrado é o produto da hipotenusa pela sua projeção, ou seja, C ao quadrado é a hipotenusa vezes a sua projeção, que é N, né? A projeção dele é N. Lembrando que a gente usa N, pessoal, mas é uma forma, a gente podia usar X, Y, tá? Você tem que saber localizar no triângulo quem é quem. A outra relação que nós chegamos foi o seguinte, que esse cateto ao quadrado também é hipotenusa vezes a sua projeção, que é M. Só uma observação que eu já comentei lá no início da aula com vocês, que a hipotenusa ela é a soma das projeções, ou seja, N mais M. Guarda isso aí. Eu vou pegar isso aqui, pessoal, e somar. Como assim? C ao quadrado. Se eu fizer essa soma aqui, ó, vou somar C ao quadrado mais B ao quadrado. B ao quadrado é igual a N mais a M. Certo? Continuando aqui, ó. Eu tenho que C ao quadrado mais B ao quadrado é igual. Vocês concordam que nessa soma eu posso colocar o A em evidência? Se eu colocar o A em evidência, o que eu vou ter aqui dentro? Ó? N mais M. Se você tem dúvida nisso aqui, pessoal, nós temos aulas falando sobre isso, tá legal? Mas quem é M mais N, não é A? Isso aqui não está multiplicando? Então vou multiplicar o A com A. A vezes A é A ao quadrado, igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá aí, ó. Essa é a nossa outra relação métrica que está faltando. Falando de 5 relações métricas. Tá ok, pessoal? Que é o Teorema de Pitágoras. Essa não é a única forma de chegar no Teorema de Pitágoras. Existem outras formas. Como a gente está fazendo relação métrica dos triângulos retângulos e semelhança de triângulos, estou usando essa forma para chegar no Teorema de Pitágoras. Vamos fazer um resumo aqui, ó, de tudo que a gente viu nessa aula? Vamos lá. Quais foram... Outro detalhe que eu queria falar com vocês, pessoal. Professor, eu preciso saber fazer tudo isso para chegar nas relações métricas? Não, se você memorizar e saber o que é cada termo da fórmula, você não precisa de decorar esse procedimento todo que a gente fez, tá ok? Mas você tem que saber que esse C e esse B são catetos, que o A é hipotenusa, o H é a altura relativa à hipotenusa e N e M são as projeções. E saber localizar quem é quem no triângulo retângulo, tá bom? A primeira relação que a gente viu aí foi o seguinte, ele falou que a hipotenusa multiplicado pela sua altura é igual ao produto dos catetos. Ó. A altura do triângulo multiplicado pela sua hipotenusa é igual ao produto dos catetos. A outra que a gente viu foram essas duas aqui, ó, que o quadrado do cateto é igual à sua hipotenusa vezes a sua projeção. A projeção de C é N, ó. E a outra é B ao quadrado, que é o cateto ao quadrado, é a hipotenusa vezes a sua projeção. A projeção de B é M. E vimos também que o quadrado da altura é igual ao produto das projeções. Ó. A altura ao quadrado é igual ao produto das
projeções. M e N são as projeções. E a mais conhecida, que é o Teorema de Pitágoras, que fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza, pessoal? Nós precisamos ter essas 5 relações métricas memorizadas. Beleza? Vem comigo então, vamos lá. Pessoal, Teorema de Pitágoras, nós já falamos sobre ele, vou repetir aqui para vocês, fazer uma observação importante aqui nessa aula. Olha só, o Teorema de Pitágoras fala o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Muita gente fala, então é para memorizar que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado? Não, de forma alguma, tá bom? Não é para memorizar dessa forma, porque olha só, vamos supor que eu tenho um triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui, ó. E aqui é um ângulo de 90 graus, ok? 90 graus. Aqui é C, vou chamar C, aqui é A e aqui é B. Nesse triângulo aqui, ó, a minha hipotenusa foi A. Mas nesse triângulo aqui, quem é minha hipotenusa? É o C. Minha hipotenusa é o C, ó. C é minha hipotenusa. Bom, se ela é hipotenusa, com certeza os outros dois são os catetos. Mas o que o Teorema de Pitágoras fala? Que o quadrado da hipotenusa, quem é a minha hipotenusa? C. C ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem são os catetos? É A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá aí, ó. Eu estou fazendo questão de mostrar para vocês, pessoal, que não é para decorar que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Você tem que memorizar isso daqui, ó. Tá legal? Que o quadrado da hipotenusa, minha hipotenusa não necessariamente é uma letra. A hipotenusa é um local, é um segmento. É o segmento, tá ok? Esse segmento eu posso dar qualquer nome, pode ser A, X, Y, Z, tá ok? Não importa. Nesse daqui, ó, nesse triângulo aqui, ó, minha hipotenusa foi o C. Então o quadrado da hipotenusa, que é o C ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui poderia ser um X, aqui no A poderia ser um X, no B poderia ser um Y, não importa. Eu estou falando isso porque muita gente questiona sobre isso aqui. Tá bom, pessoal? Vamos lá? Vem comigo então. Nós vamos fazer exercício para treinar agora, beleza? Vamos lá. Então, pessoal, o que nós vamos fazer agora nos exercícios é aplicar as relações métricas no triângulo retângulo. Eu vou colocar uma por uma aqui para vocês lembrarem, ó. Uma das relações faz o seguinte, ó, que a hipotenusa vezes a sua altura é igual ao produto dos catetos. Uma outra fala que o cateto ao quadrado é a hipotenusa vezes a sua projeção. São duas falando assim, né? A diferença de uma para outra é que são projeções diferentes, né? Aqui, ó, uma é M, a outra projeção é o N. E a outra fala que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. E a outra mais conhecida é o Teorema de Pitágoras, que fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Você tem que saber que o A é hipotenusa, o H é a altura relativa à hipotenusa, esse H aqui, ó, eu já tenho aqui, ó. E M e N são as projeções, aqui, ó. Esse trechinho aqui é uma projeção, ó. Aqui, ó, outra projeção, ó. Tá ok? Com base nisso, vamos fazer o nosso exercício. Pessoal, nesse exercício aqui, ó, eu tenho esse triângulo, ele me deu a altura, que vale 6. Pediu para determinar o valor de cada variável nos exercícios, então aqui eu vou precisar achar N e aqui eu vou precisar achar B. Ora, N ele está pedindo e me deu uma outra projeção que vale 12. E agora? Qual fórmula utilizar? Olha só, ele falou o seguinte, a gente tem uma fórmula que fala o seguinte, que, olha essa fórmula aqui, ó, que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. A altura ao quadrado da altura,
é igual ao produto das projeções, n vezes m. Mas quem é h? Eu não tenho h? 6 ao quadrado igual, o n eu estou buscando, e o m, esse aqui é o m, ó. O m vale 12. O m é uma projeção, ó. Vale 12. Eu sei que 6 ao quadrado é 36. Esse 12 está multiplicando, ele passa para o outro lado, né? Dividindo. Posso fazer isso logo, ó. Vai ser igual a n. Ou seja, n, 36 dividido por 12, dá 3, ó. Tá aí. Achei. Minha primeira projeção, que é n. Ok? Se eu quisesse achar a hipotenusa, quanto que vale o a, galera? Ora, o a não é a soma das projeções? O a é a soma das projeções. Seria o 13 mais o 12, que daria 15, a hipotenusa. Mas o exercício não pediu. Eu estou forçando um pouquinho aqui, tá? Olha para esse daqui. Olha para esse daqui. Ele quer o valor de b. Mas eu sei que b ao quadrado, olha essa relação aqui, ó. O quadrado não é para decorar b ao quadrado. Esse cateto ao quadrado é igual ao produto da sua projeção pela hipotenusa. Mas a hipotenusa não é isso tudo aqui, ó, né? O 3 mais 9, quanto que vale a minha hipotenusa? Vale 12, galera, ó. Que é a soma das projeções. Eu tenho a projeção valendo 3 e a outra projeção valendo 9. Mas o b é o que ele quer. É igual a 3, que é, o produto, é uma projeção, e a hipotenusa vale 12. Tá aí, ó. Eu sei que b ao quadrado, 3 vezes 12 dá 36. Continuando aqui, ó. b é igual a raiz quadrada de 36. b é igual a 6. Tá aí, ó. Pessoal, não é difícil, não é complicado. Tem que praticar e fazer exercícios, tá ok? Acontece muitas vezes a gente está estudando, a gente vai ter conteúdos lá em geometria espacial, por exemplo. Às vezes não tem como você usar o teorema de Pitágoras, você vai ter que usar o conhecimento das relações métricas, tá bom? Muitas vezes a gente vai precisar de buscar outras formas que não seja o teorema de Pitágoras. Você entrou no exercício, pessoal, não conseguiu usar o teorema de Pitágoras, é a grande chance, a chance é grande de você ter que usar uma das relações métricas. Beleza? Fica a dica, ó. Olha a dica. Não consegui usar o teorema de Pitágoras, a chance de eu ter que usar uma das relações métricas no triângulo retângulo é grande. Beleza? Vamos fazer mais exercício. Vem comigo. Ainda vamos aplicar aqui, pessoal, as relações métricas no triângulo retângulo. Vou colocar de novo aqui as fórmulas, tá? A hipotenusa vezes a sua altura é igual ao produto dos catetos. Um cateto ao quadrado é a hipotenusa pela sua projeção, chama de n. E o outro é o cateto, é o produto da hipotenusa pela sua projeção. A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. E o teorema de Pitágoras, que fala que o produto o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ok? Vamos lá para o exercício. Olha esse exercício aqui, ó. Eu tenho... Ele está pedindo o y, lembrando que aqui é um ângulo de 90 graus. Esse x é a hipotenusa, que é esse lado todo aqui, ó. Tá ok? Bom, tem uma relação que fala o seguinte, que o cateto ao quadrado é o produto da sua projeção pela hipotenusa, que é essa daqui, ó. Aqui, ó. Vamos supor que aqui seja o b, o 2 raiz de 6. Então, o cateto ao quadrado é igual ao produto da sua projeção pela hipotenusa. Então tá aqui, ó, 2 raiz de 6 ao quadrado é igual ao produto da sua projeção. Quem é a projeção desse lado aqui, ó? Quem é a projeção desse lado aqui, ó? A sombra desse lado aqui é o 3, ó. É igual a 3 vezes a hipotenusa, que ele chamou de x, ó. Bom, 2 ao quadrado. Como é que resolve isso aqui, ó? 2 ao quadrado dá 4 vezes raiz quadrada de 6 ao quadrado, ó. Raiz de 6 ao quadrado, a gente corta isso com esse, né? Vai dar 6 igual a 3x. Posso falar que 3x é igual 4 vezes 6 dá 24, pessoal.
ou seja, x é igual a 24 dividido por 3, né? Esse 3 está multiplicando, passa dividindo. Então tá aqui, ó, 24 dividido por 3. X é igual a 8. Prontinho. Falta achar o y. Falta achar o y. Bom, se o x vale 8, pessoal, se o x é igual a 8, ele não é hipotenusa? A hipotenusa não é a soma das projeções? Concorda que essa projeção aqui, ó, daqui até aqui, ó, essa projeção aqui, ó, essa projeção m, por exemplo, vale 5? Porque 5 mais 3 é igual a 8. A soma das projeções tem que dar a hipotenusa. Como que eu sei que isso aqui é hipotenusa? Porque está à frente do ângulo de 90 graus. Isso aqui é hipotenusa porque está à frente do ângulo oposto ao ângulo de 90 graus. Mas tem uma fórmula que fala o seguinte, que a altura ao quadrado, que aqui ele chamou de y, é igual ao produto das projeções, ou seja, 3 vezes 5. Então, y ao quadrado é igual a 15. Ou, que vale dizer que y é igual a raiz quadrada de 15. Como 15 não dá para fatorar, que é 3 vezes 5, fica dentro da raiz mesmo. Tá aí, ó. Beleza? Um para o outro. Separar aqui, ó. Esse daqui, ó. Quem é a hipotenusa aqui? A hipotenusa é um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é o A, porque está oposto ao ângulo de 90 graus. Ele pediu para a gente determinar a altura, essa altura, e os catetos B e C, certo? Os catetos B e C. De cara eu já consigo determinar a altura, porque tem uma relação que fala que o quadrado da altura é igual ao produto das projeções. Ó, então h ao quadrado, quem é as projeções? É o 2 e o 4. Então h ao quadrado, posso falar, então h ao quadrado é igual a 8. Ou h, né, pessoal, é igual a raiz quadrada de 8. Vamos fatorar 8? Aqui, ó, por 2 vai dar 2, por 2, aliás, vai dar 4. 4 dividido por 2 dá 2, 2 dá 1. Isso aqui eu posso escrever como sendo 2 ao quadrado vezes 2. Então, h, temos aulas ensinando a fazer isso. 2 ao quadrado vezes 2. 2 ao quadrado não é 4? Qual a raiz quadrada de 4? 2. Raiz de 2, ó. H é igual a 2 raiz de 2. Tá aí, ó. Definimos o valor de H. Falta B e C, né? Falta B e C. Como que eu vou determinar? Vou determinar o C, por exemplo. Pessoal, eu tenho essa projeção N igual a 2 e tenho essa projeção M igual a 4. Quanto que vale a minha hipotenusa? 6. A hipotenusa é a soma das projeções. Tem uma relação que fala o seguinte, ó, que o cateto ao quadrado é igual ao produto da sua projeção, essa projeção aqui é do cateto C, pela hipotenusa. Ou seja, C ao quadrado é igual a 2 vezes 6. Então, C ao quadrado é igual a 12. C é igual a raiz quadrada de 12. Fatorando 12, ó. Observe que eu estou tendo que usar outros conhecimentos aqui, ó. Já estou tendo que saber fatorar, né, pessoal? Por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, isso aqui é 2 ao quadrado vezes 3. Deixa eu apagar aqui, ó. Então, ó, posso falar que o C é raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3. Ora, 2 ao quadrado é 4, a raiz quadrada de 4 é 2, então 2 raiz de 3 é o valor de C, ó. C é igual a 2 raiz de 3. E o B? O B também, ó. Esse B não é um cateto? Então eu sei que o cateto vezes a sua projeção pela hipotenusa, o quadrado desse cateto é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção. Ou seja, é 4
vezes 6. Então, b ao quadrado é igual a 24. Então, b é raiz quadrada de 24. Pessoal, olha só. 24 não é o dobro disso aqui? Então vai ser o dobro disso aqui também, ó. Sem fazer muita conta, ó. B é 4 raiz de 3, ó. Tá aí, ó. Se eu fosse fatorar, eu iria chegar nisso daqui, tá bom? Novamente, ó. Raiz de 12, ou melhor, raiz de 24, né? O dobro aqui do raiz de 12. Então o resultado vai ter que ser o dobro. O dobro de 2 raiz de 3 é 4 raiz de 3. Tranquilo, pessoal? Vamos fazer exercício? A gente vai fazer alguns exercícios de concursos, exercícios Cefet, para vocês verem como que a gente usa isso também nos exercícios de concursos, tá bom? Vem comigo então, galera. Vamos lá. Vamos para mais um exercício, pessoal? O exercício fala o seguinte, ó, a figura mostra um edifício de 15 metros de altura. Então eu posso falar que isso daqui, ó, mede 15 graus, 15 metros. Essa distância daqui aqui, ó, 15 metros. Esse 15 aqui, esse mesmo aqui. E que isso aqui, ó, como é uma altura, mede 90 graus. Certo? Então esse ângulo aqui mede 90 graus. Então a figura mostra o edifício que tem 15 metros de altura, com uma escada colocada a 8 metros de sua base ligada ao topo do exercício, do edifício. Então a base da escada ela está a 8 metros do edifício e ele quer saber qual o comprimento dessa escada. Eu vou chamar ele de X. Pessoal, isso aqui é um triângulo retângulo cuja hipotenusa é x. Por que hipotenusa é x? Porque está na frente do ângulo de 90 graus. Então, x ao quadrado, que é minha hipotenusa, é igual ao quadrado da soma dos catetos, ou seja, 15 ao quadrado mais 64. Opa, 64 já estou dando resultado. Mais 8 ao quadrado. Vamos devagar, né? 8 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 15 ao quadrado, aqui é 15 vezes 15, dá 225. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. X ao quadrado vai ser 225 mais 64. 9, 8, 2. Então, x é a raiz quadrada de 289. Pessoal, qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 289? X é igual a 17 metros. Tá aí, ó. Que é o que o exercício estava pedindo, né? Esse X aqui é o comprimento da nossa escada. Beleza, turma? Tá aí, ó. Show de bola, tranquilo esse, né? Usei o teorema de Pitágoras. Partiu? Vamos lá pro próximo, galera. Mais exercícios. Pessoal, vamos lá. O exercício fala o seguinte. Dois jovens pesquisadores, João e Diogo, decidiram lançar um único balão meteorológico para fazer um estudo. Após o lançamento, em um dado momento, João estava a 8 km do balão. Então, João estava a 8 km do balão. E Diogo a 15 km. O Diogo está aqui até o balão 15. Sabendo que o balão subiu verticalmente, ou seja, ele saiu desse ponto aqui, ó. Ele saiu desse ponto e foi até aqui. Vamos melhorar isso aqui? Deixa eu melhorar. Saiu daqui até aqui. Saiu verticalmente. Se ele saiu verticalmente, então ele formou um ângulo de 90 graus. Tá aqui. Durante todo o percurso, ele subiu de forma vertical. E que a distância entre os pesquisadores naquele momento era de 17 km. Ou seja, daqui até aqui é 17 km. Desconsiderando a curvatura da Terra, que ela influencia nos cálculos aqui, mas ele está desconsiderando isso, podemos afirmar que a altura aproximada, galera, cuidado com esses termos dos anunciados, aproximada,
Porque às vezes você faz o exercício, você se mata fazendo o exercício e você não vê as opções lá, ó. Mas olha só o que o enunciado está falando. A aproximada. Determine a altura aproximada em metros desse balão. Ou seja, ele quer achar essa altura daqui, ó, do balão até a superfície. Tá legal? Bom, existe uma relação, a gente aprendeu as relações, que são as relações métricas num triângulo retângulo. Mas eu posso afirmar que esse triângulo é retângulo? Ainda não. Eu preciso fazer uma verificação. Como assim? Se esse triângulo satisfazer o teorema de Pitágoras, ele é um triângulo retângulo. Como assim satisfazer o teorema de Pitágoras? Vamos supor que esse ângulo aqui seja 90 graus. Se ele for 90 graus, vou chamar esse lado aqui de A, que é a hipotenusa. Então, A ao quadrado seria 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. A ao quadrado é 60, igual a 8 ao quadrado, que é 64, mais 15 ao quadrado, que é 225. Então, A ao quadrado, somando isso aqui, a gente vai chegar em 289. Ou seja, A é a raiz quadrada de 289. Então, A é igual a 17. Então, posso afirmar que esse triângulo é retângulo e que a distância de João a Diego é a hipotenusa desse triângulo. Se ela é a hipotenusa desse triângulo, esse ângulo vale 90 graus. Por que eu estou falando tudo isso, galera? Porque as relações que nós aprendemos, ela só pode ser feita se o triângulo for retângulo. Se ele não for retângulo, não vale aquelas relações métricas. Outra coisa, nós vamos aprender mais para frente e identificar os triângulos que são chamados triângulos pitagóricos. Os triângulos pitagóricos têm algumas particularidades. Num determinado momento a gente vai chegar neles. Esse triângulo aqui em especial é um triângulo pitagórico. Se você soubesse esse conteúdo, eu explicaria essa parte para vocês. Mas como a gente não chegou lá ainda, eu só identifiquei que esse triângulo é retângulo para a gente usar as relações métricas no triângulo retângulo. Tá ok? Tem uma relação métrica que fala o seguinte, que o produto da hipotenusa pela altura é igual ao produto dos seus catetos. Ou seja, a hipotenusa que eu chamei de A vezes H é igual ao produto dos catetos, se eles fossem B ou C. Mas quem é a minha hipotenusa? 17. Quem é H? H é o que eu estou procurando. Quem é B vezes C, os catetos? É o 8 e o 15. Então H é igual a 8 vezes 15, que é 120, dividido por 17. Bom, vamos fazer essa conta? 120 dividido por 17. Se eu colocar 7 aqui, ó, 7 vezes 7, 49, vai 4. 7 vezes 1, 7, mais 4, 11. Vai dar 119 e vai sobrar 1. Então vai dar 7, alguma coisa. 7, alguma coisa o quê? Alguma coisa o quê? Quilômetros. Só que o exercício pediu em metros. 7 quilômetros são quantos mil metros? Lembrando que isso aqui, ó, fazendo a conta aqui, ó, vai dar abaixo o 0, então vai dar 0. Abaixo outro 0, vai dar 5. Porque 8 vezes 5 dá 85. Se eu colocar 6 dá 102, passou. Então vai dar 7,05 quilômetros. 7,05 quilômetros está mais próximo de 7 mil metros do que 7.500. Tá bom? Nós vamos ter aula, pessoal, só sobre unidades de medidas, transformações de unidades, passar metro para quilômetro, quilômetro para metro, metro para milímetro, para centímetro, decímetro, litro para decilitro, para quilo, para grama e assim vai. Tá bom? A gente vai ter uma aula só falando sobre unidades de medidas. Tá legal? Então, o exercício é a letra A. 7 km equivale a 7.000 metros. Ok, pessoal? Vamos fazer mais um exercício? Vamos lá, mais um exercício. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer esse exercício aqui, ó.
Ele fala o seguinte, é a questão 22 de um instituto federal qualquer aí, ó. Ele fala o seguinte: a mobilidade nos grandes centros urbanos revela uma das faces mais cruéis da desigualdade. Maria gasta um tempo elevado em seu percurso para o trabalho. Na figura, suponha que Maria resida na cidade A, tá aqui, ela reside aqui, e que a distância da cidade A distante a 20 km do seu trabalho na cidade C. Ou seja, se ela viesse daqui até aqui direto, essa distância seria de 20 km. Porém, o ônibus que conduz de sua casa ao trabalho sai do ponto A, dirige-se ao ponto B, ele vem até aqui, para finalmente, por uma rodovia principal, deslocar-se até o ponto C. Então ele vem daqui, faz isso e faz isso. É o que é o normal, né, galera? O ônibus nunca vai em linha reta direto, ele dá uma volta danada. Então, do ponto A, e o exercício falou o seguinte: o trajeto AB vale 13 km, daqui até aqui, ó, 13 km. E a cidade A encontra-se a 12 km da rodovia principal. Ela falou o seguinte, que daqui até aqui, ó, são 12 km. Se ela viesse em linha reta daqui até aqui, seria 12 km. Então esse trecho daqui, ó, até aqui, se ela viesse em linha reta, seria 12 km. 12, ó. E outra coisa, se ela vem em linha reta, esse ângulo aqui é 90 graus. Agora olha só, pessoal, o triângulo ABC, ele é retângulo? Eu não posso afirmar que esse triângulo é retângulo. Mas vamos continuar aqui com o exercício que é. O número de quilômetros a mais que Maria percorre nesse trajeto em comparação ao trajeto AC é igual a, ou seja, de AC, de B até C, quanto a mais que ela vai gastar? Daqui até aqui vai ser muito mais que 20 km. Ou vai ser a mais que 20 km, né? Olha só, por que eu estou perguntando que isso aqui não é um triângulo retângulo? BC, eu posso confirmar que é hipotenusa? Afirmar que é hipotenusa? Poderia afirmar se o exercício me falasse que isso aqui é 90 graus. Mas o exercício em momento nenhum falou que isso aqui é um ângulo de 90 graus. Tá legal? Então não posso afirmar que BC é uma hipotenusa. Tá bom, pessoal? Então vamos descartar essa possibilidade aqui e falar, porque se tivesse esse ângulo de 90 graus, eu ia falar que o A ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, era igual ao quadrado desse cateto mais esse cateto e resolveria o problema. Mas o exercício não falou isso. Mas olha só, esse trechinho aqui, ó, eu vou chamar de X, e esse trechinho aqui, ó, eu vou chamar esse peça aqui de D. E de D até C, eu vou chamar de Y. Por que eu estou fazendo isso? Porque esse triângulo ABD, ó, o triângulo ABD, ele é um triângulo retângulo. Retângulo. Tá legal? Se ele é um triângulo retângulo, eu posso usar o teorema de Pitágoras. Quem é a hipotenusa dele? A hipotenusa dele é o 13. Então 13 ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, 12 ao quadrado mais o x ao quadrado. 13 ao quadrado dá 169. 12 ao quadrado dá 144. Passa para o outro lado, menos 144. Igual a x ao quadrado. X ao quadrado é igual a 25. Ou x é igual a raiz quadrada de 25. Quanto que vale meu x? X é igual a 5. X é igual a 5. Ora, mas se eu descobrir y, pegar o x e somar com y, eu acho a distância de B a C, né? Que é o que eu estou querendo. Mas como que eu vou descobrir y? Ora, o triângulo ACD, ACD também é um triângulo retângulo. Então posso usar o teorema de Pitágoras nele, cuja hipotenusa é 20. Então 20 ao quadrado é igual
a soma dos quadrados dos catetos. 12 ao quadrado mais y ao quadrado. 20 ao quadrado dá 400. 12 ao quadrado dá 144. Passa para o outro lado, menos 144. Igual a y ao quadrado. Posso afirmar que y ao quadrado é o 400 menos 144, que dá 256. Ou seja, y é igual a raiz quadrada de 256. Para quem não sabe aí, y é igual a 16. Então esse trechinho aqui é 16. O x vale 5 e o y vale 16. Então eu posso falar que o trecho BC é igual a 21 quilômetros. Essa é a resposta do exercício? Nem tem, né? Ora, o trecho AB e B, esse aqui é o BC, né? O trecho BC é igual a 21 quilômetros. BC é igual a 21 quilômetros. Ó, o trecho AB mais o trecho BC vai ser 13 mais 21, que dá o quê? 34 quilômetros. Então ela gasta da casa dela passando por B 34 quilômetros, pessoal. Mas o exercício não pediu isso. Ele perguntou o seguinte: o número de quilômetros a mais que ela gasta se ela viesse direto. Ora, se ela viesse direto, ela teria uma distância de 20 quilômetros. Só que ela passa por AB e BD, que deu 34. Essa diferença aí vai ser quanto? 14. Tá aí, ó. 14 quilômetros é a diferença que ela gasta a mais se ela viesse direto. Tá bom? Beleza, galera? Vamos lá pro próximo? Próximo exercício. Vamos lá. Pessoal, esse exercício aqui, ele quer ver se você realmente entendeu de fato quem são as relações trigonométricas num triângulo retângulo. Então vamos lá. Olha só, observa a figura a seguir, onde ABC mede 90 graus. Então o ângulo B, o vértice B mede 90 graus. Está aqui. Esse ângulo mede 90 graus. BDA mede 90 graus. Ó, BDA mede 90 graus. Isso aqui mede 90. Então posso afirmar, claro, que aqui também mede 90 graus. AB mede A. BC mede B. AC, daqui até aqui, ó, AC mede C. BD, aqui, ó, é H. BD nada mais é, pessoal, que a altura relativa a esse lado aqui, ó. AD é M e DC vale N. Bom, vamos partir lá para as relações trigonométricas. Lembrando que o triângulo é um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é C é hipotenusa. E A e B são os catetos. M e N são as projeções. E H é a altura do triângulo, tá? Bom, vamos lá. Olha o que ele falou. A alternativa correta é letra A. A hipotenusa ao quadrado é igual ao produto do quadrado dos catetos. Ele está falando que a hipotenusa é A. A gente já viu que a hipotenusa é C. Então essa aqui eu já descarto de cara. A vezes H é igual a B vezes C. Ou seja, essa relação aqui fala o seguinte, galera. Que o produto da hipotenusa pela altura é igual ao produto dos seus catetos. Ora, esse A aqui ele está falando que é a hipotenusa. A nossa hipotenusa é C. Então, fora. Esse daqui fala o seguinte, ó. O quadrado de um dos catetos é igual ao produto da hipotenusa vezes a sua projeção. Ora,
Ele está falando que isso aqui é um dos catetos, mas C não é cateto, C é hipotenusa, tá? Essa relação aqui fala que o quadrado de um cateto é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção. A projeção de N é B. Já começou errado, está errado. A outra ele fala o seguinte, que a hipotenusa vezes a sua altura ao quadrado é igual ao produto dos catetos. Ora, a hipotenusa é C? Sim. A altura H, está aqui. O exercício mesmo falou que é H. E A e B são os catetos? Correto. Letra D. Por que a letra E está errado? Porque ele falou que B ao quadrado, ele está falando que B é hipotenusa e a hipotenusa é C. Então esse aqui está fora. Bom, esse exercício foi no Instituto Federal 2012. Beleza, galera? Bora para a próxima matéria, próximo conteúdo. Tem muito mais conteúdo aí pra gente. E a gente só vai aumentando o nível de dificuldade, a gente vai aumentando o nível de conhecimento, tá? E as coisas vão crescendo. Daqui a pouco a gente vai estar com uma quantidade grande de conteúdos aí, mas vão praticar, vão fazer exercício que a gente vai chegar lá, beleza? Um abraço.